Boa noite, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui juntos virtualmente, mas com os nossos espíritos irmanados mais uma vez, para falar sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo e aprender a palavra de Deus. Que Ele nos ilumine, dando-nos luz, serenidade, proteção e saúde, não somente a nós que estamos aqui estudando, mas a toda a humanidade que passa por um momento muito difícil. Um momento de transição, onde está implícita a dor, mas que a nossa fé e coragem, sendo postas à prova todos os dias, vencerão esse momento. Que os espíritos que auxiliam e protegem o Centro Espírita Corrente do Bem possam estar conosco neste momento de estudo evangélico e confraternização de almas afins. Vamos iniciar o capítulo 11 hoje do Evangelho, onde o título é Amar o Próximo como a si mesmo. E vamos iniciar esse capítulo falando de uma frase muito comentada dentro do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. E o que tem a ver a caridade com o amor ao próximo, com o amor a nós mesmos? Tem tudo a ver. Tudo. Aqui a caridade vale, está escrito na máxima, né? Tanto para os outros, a caridade que fazemos para os outros, como aquela conosco mesmo. Se os homens se amassem mesmo, eles teriam condições de se desembaraçar dessa couraça que cobre os nossos corações, a fim de sermos mais sensíveis aos corações que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não desanimava, ele atendia a todos igualmente. Ele não se preocupava o que iam falar dele. Todos eram socorridos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma ternura. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais domínio. Fugiria envergonhado, se ocultaria porque em toda parte ia se sentir deslocado e desapareceria da face da terra. Sem caridade, não há repouso na sociedade, não há segurança para as pessoas. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, será sempre uma corrida em favor do mais hábil, uma luta de interesses em favor do mais forte, do mais poderoso, do mais rico. E nessa luta são calcadas aos pés as mais santas afeições. Nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. O egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral ele impede. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de esclarecer a todos, para que juntos possamos fazer o nosso planeta Terra, o nosso planeta azulzinho, ascender na hierarquia dos mundos. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, e aqui eu falo crentes, falando de todos que creem em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre. É aonde devemos apontar nossas armas, dirigir suas forças, sua coragem, para que aconteça essa ascensão o quanto antes. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si próprio do que para vencer os outros. Que cada um, então, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade, por consequente,
o maior obstáculo à felicidade dos homens. Muitas pessoas passam o tempo procurando falar, tentar melhorar os outros. Esse tempo todinho seria muito mais empregado se tentassem melhorar a si mesmo, dando aos outros o seu exemplo. Comecemos então a dar o exemplo por nós mesmos. Sejamos caridosos com todos, indistintamente, esforçando-nos por tomar o hábito de não mais notar os que nos olham com desdém, crendo sempre que eles merecem nossa simpatia, sem julgamentos, de forma nenhuma. É fácil antever que é muito difícil não dar bola, como dizem, as pessoas, ao que falam da gente, a forma como nos olham, como reparam, mas nós também fazemos isso muitas vezes. Isso é difícil, mas não é impossível, é o nosso caminho. É o que temos a trilhar por sermos filhos de Deus. E vamos deixar a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque a cada dia em seu reino, Ele separa o joio do trigo. Isto não significa cruzar os braços e deixar a Deus todo o trabalho. A justiça terrena também tem que ser feita, mas de acordo com a lei dos homens e pelos homens a quem cabe fazê-la. O mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, diz para amar a si mesmo e ao outro igualmente. Precisamos pensar nisso. O que é amar a si mesmo? Uma pergunta muito interessante é: focar no meu desenvolvimento espiritual não é egoísmo? Então vamos lembrar de um exemplo. Quando a gente entra no avião, logo vem, entre as várias informações, o seguinte aviso: em caso de despressurização, cairão do teto máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você, depois nas outras pessoas, se você tem alguém para ajudar. Isso significa que nós precisamos de oxigênio, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos de subsídios, nós precisamos de alimento para poder dar ao outro. Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou ajudar alguém se eu não tenho nada para dar? Nada de mim. Às vezes eu não tenho nada material, é diferente. Eu estou falando nada dentro de mim mesmo. Nós temos que cuidar do nosso processo espiritual. Nós temos que nos amarmos, evoluirmos, termos caridade conosco mesmo. Mas aí, como é que a gente é caridoso conosco mesmo? Primeiro, nós temos que nos conhecermos, procurar o caminho do nosso autoconhecimento. Nós temos que nos aceitar, não ficar se julgando. Pensar acerca do que fazemos, sim, para refletir e nos melhorarmos, não para acumular culpas. A culpa nos achata, o remorso é inútil porque o passado não volta. Então, nós temos que, sim, pensar nas coisas que fazemos para que a gente não repita os nossos erros. Mas não carregar a culpa e o fardo aqui nas nossas costas como se fosse uma mala cheia de pedras o tempo inteiro. Isso não nos ajuda em nada. Tem dias que nós nos sentimos bem, estamos bem, e tem dias que nós estamos mal. Isso é do ser humano. Nós somos como um pêndulo assim, vai e volta. Às vezes tem dias que a gente consegue estar no meio, no equilíbrio. É para isso que a gente tem que nos conhecermos, refletirmos, para que cada vez mais a gente consiga ficar ali no centro, onde a gente está equilibrado, e refletir.
Mas isso exige vontade também. E o conhecimento que não é nessa vida, que a gente vai conseguir estarmos 24 horas, 7 dias por semana, 365 no ano, bem e equilibrados. Porque nós moramos ainda num mundo de provas e expiações. Na Terra, onde nós temos muitas camadas ao redor dela. Algumas de mundos trevosos. E nós captamos muitas vezes essas energias que não são boas. Então nem sempre nós conseguimos estar em paz e equilibrados. Então nós temos que procurar viver o ciclo da vida. O ciclo da vida é sentimento, eu sinto. Aí eu penso a respeito do que eu sinto. Aí depois eu ajo. Porque muitas vezes no afã de agir e de fazer alguma coisa, a gente acaba arrecadando, sim, mais débitos, né? Às vezes a gente grita, berra, esperneia, faz algumas coisas e até se alivia, mas isso só nos dá mais débito e só nos leva a ter mais ajustes para fazer mais tarde. Então, amar-nos é conhecer-nos. Nós temos que ter paciência com tudo que não é resolvido no nosso coração. Isso é caridade para conosco mesmo. Porque nós exigirmos de nós responsabilidades com pessoas e situações que não é a nossa responsabilidade? Por que nós temos que ter culpas de coisas que não devemos ter? Exigir que saibamos fazer tudo, sempre, isso aí é orgulho. Nós somos imperfeitos. Nós só temos que procurar errar menos para aliviar o nosso fardo. E sobre a caridade a outrem, Jesus nos deu bem o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do martírio, o outro lava as mãos, dizendo que não importa. Até falou aos judeus, esse homem é justo, por que eu queria sacrificar? Mas não fez nada. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo que nós temos que entender e que nós temos que expulsar. O egoísmo ficando com a caridade. É esse o trabalho. Os bons espíritos já nos dizem que há 100 anos atrás nós éramos pior do que somos agora como humanidade. E daqui a 100 anos nós seremos melhores do que agora como humanidade. Esse mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, já era conhecido na época. Os mandamentos já eram conhecidos na época em que Jesus foi sacrificado. Mas um fariseu, doutor da lei, foi conversar de novo com Jesus para tentar entender um pouquinho mais. Isso já foi comentado outras vezes aqui. Inclusive no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, foi contado a respeito de que os fariseus queriam entender melhor qual era, afinal de contas, a de Jesus. Qual é a tua, né? Que Deus é esse que você vem aqui falar? Nós só conhecemos um Deus. Então, esse doutor da lei chegou e perguntou a Jesus qual era o mandamento maior do seu Deus. E Jesus respondeu: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Tudo está contido nessa máxima. Cumprindo esse mandamento, nos sobra tão pouco. Seriam tão poucas as leis necessárias se as pessoas cumprissem esse mandamento. E nos mundos ditosos, nos mundos felizes, é isso que eles fazem. Amam a Deus, amam a si e amam o próximo.
Por que os judeus se espantavam com isso? Afinal de contas, qual era o Deus que eles acreditavam? Que a gente já falou. A concepção que eles tinham do Deus era do Deus Senhor dos Exércitos, que faz escolhas, que tem caprichos, que fica magoado, que manda matar, é olho por olho, dente por dente. Então, se for analisar, não era amor que eles tinham por Deus, era temor. Eles tinham medo dos castigos divinos. Isso ainda existe nessa época. Quem nunca ouviu a seguinte frase? Só pode ser um castigo de Deus isso que está acontecendo comigo. Ou se não, não faz isso que Deus castiga. São os resquícios da nossa educação judaico-cristã que nós herdamos. E Jesus traz a concepção de outro pai, do pai amoroso. Ele deixa claro que veio ao mundo para ensinar a lei de amor e de verdade. Ele veio ao mundo por uma determinação de amor, atendendo um pedido de um Deus justo e amoroso, que queria que nós o conhecêssemos de fato, não aquele Deus que era conhecido na época, o Deus da guerra, mas o Deus de amor. No Evangelho de João, capítulo 6, 38, está escrito: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não foi Jesus que escolheu vir para cá, passar semelhante dor. Foi o Pai, nosso Pai, que pediu a ele para vir. E ele veio trazendo o reconhecimento da paternidade divina que até então nós não tínhamos. E quando ele disse que veio fazer a vontade do Pai, ele mostra resignação e obediência. Na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou assim na terra como em todos os mundos habitados. Será que quando oramos nós percebemos o que isso quer dizer? Nós fazemos o nosso planejamento de vida, com certeza, né? Mas nunca é nossa a última palavra. Nós temos que ter resignação e obediência, porque nós conhecemos um pouco dessa nossa reencarnação atual. Mas as outras que antecederam, mas o que nós precisamos e necessitamos, nós não conhecemos conscientemente. É como quando dizemos a uma criança: não faça isso que você vai se machucar. A criança fica brava e não entende. Vai entender mais tarde, quando for adulto. E talvez repetir a mesma frase para os seus filhos. Ainda estamos crescendo e o Pai vela sempre por nós. E quando rezamos, também, outra frase: Pai nosso que estais no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será que é verdade? Será que a gente perdoa de verdade as ofensas recebidas? Então, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós é amar o próximo como a si mesmo. É a expressão mais completa da caridade. Não vamos falar de amor incondicional, porque talvez a gente ainda não tenha condições de sentir o que é realmente amor incondicional. O mais próximo que a gente tem é pelos filhos da gente. O amor incondicional envolve muitos sentimentos, inclusive a gratidão. E quando alguém faz alguma coisa que não é o que nós gostaríamos que fizesse, a gente sente ingratidão. Então isso não é aquele amor incondicional. Com que direito nós exigimos dos nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação se não lhe oferecemos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem elas,
esses princípios como regra de conduta e base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem desavenças, nem concorrências desleais, nem injustiça social. Somente união, concórdia e amabilidade mútua. É esse mundo que estamos construindo a sair de um planeta de provas e expiações para um de regeneração e assim por diante. Nas primeiras encarnações, nós tínhamos apenas instintos. À medida que avançamos, criamos e vivemos com outras pessoas, comecemos a ter sensações. Aí evoluímos para os sentimentos. Mas mesmo tendo sentimentos, nós não deixamos de ter instintos e sensações. E muitas vezes confundimos tudo isso. Vai tudo para a mesma panela, chamando de amor o que é instinto, o que é sensação. O amor é divino. Fenelon, um francês, que aparece muito nos livros espíritas, que ajudou Kardec na codificação, ele disse: o amor é de essência divina. E todos os homens, do primeiro ao último, possuem no fundo do seu coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já puderam constatar muitas vezes. Até o pior dos homens, os criminosos, eles têm por alguém, ou por um animal, por uma pessoa, o carinho, o amor, afeto. Mesmo o homem mais endurecido tem. Então, amar aos outros como a si mesmo é perguntar assim: mas afinal, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo que eu tenho que amar? É minha família? São os meus amigos? A minha pátria? Não. É tudo isso e mais toda a humanidade. São esses os próximos. É a coletividade. Amar a si, amar a quem está bem próximo, amar a quem está mais longe, amar todos os humanos e, daqui a algum tempo, amar a todos os seres de toda a criação divina, os seres que se encontram nos outros mundos habitados. No mundo superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. Já na Terra, estamos próximos de fazer o término da transição. E os efeitos dessa lei vão ser o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Porque hoje temos momentos felizes, momentos alegres, mas a felicidade como um todo, ela ainda é muito difícil num planeta de provas e expiações. Os mais rebeldes e mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor, que diz: não faça aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que. A felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não aqueles que procuram nos prazeres materiais. Muito dinheiro, muito carro, muito poder, muitas casas, muitas joias, muitas festas. Pode até dar um prazer momentâneo, mas é efêmero. É lógico que nós gostamos de ter a nossa casa, comida, emprego, um carro, férias, amigos, festejar de vez em quando. Todos nós gostamos disso. São prazeres que nós, na nossa condição evolutiva, temos ainda. Mas também são efêmeros. Mas nos ajudam dentro de um limite. Agora, os prazeres somente materiais,
eles estão fadados a serem somente prazeres materiais que não nos levam a lugar nenhum. Bem pelo contrário, podem nos fazer estacionar no processo evolutivo. A verdadeira caridade pode consistir em muitas coisas. Dar esmola, dar emprego, dar ajuda material, dar comida, palavras de amor, de consolo, de encorajamento, amar, não julgar, amar no fundo de nós mesmos. É olhar a grande família humana como se fosse a sua. Há muitas pessoas nesse mundo que têm pensamentos diferentes do que nós, que estão em estágios evolutivos do que nós. Por exemplo, os homens bomba. Eles amam do seu jeito a Deus. Talvez o certo seria, eles temem ainda a Deus. Mas eles se sacrificam, o entendimento deles é menor. Eles se sacrificam, se explodem outras pessoas inocentes que eles nem sabem quem são muitas vezes. Às vezes são crianças, meninas, meninos que fazem isso porque creem nas recompensas além da vida. Recompensas essas que eles creem que não é exatamente assim, mas nós temos a compreensão disso. Essas pessoas, elas ainda não têm o conhecimento que nós temos. Não que nós tenhamos muito, mas elas ainda não têm. Não temos como entender esse amor e devoção por este Deus que eles têm, que não é o conceito que temos dele, mas não temos como negar que eles cumprem o que eles acreditam. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a nós. Lembramo-nos sempre, muito será pedido a quem muito foi dado. Não julguemos. Não julguemos, meus irmãos de caminhada, porque o critério que usarmos para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para o nosso próprio julgamento. E todos têm necessidade de indulgência para as falhas que cometem, com frequência. Amar os seres humanos com igualdade. É preciso cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar. É preciso fazer aos outros aquilo que pedimos a Deus. Perdão, caridade, amparo, indulgência, benevolência, luz, saúde, proteção. É preciso tratar os outros como queremos ser tratados. Essa é a máxima. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Nesse momento, meus irmãos, então, com muita vontade, com fé e esperança, agradecemos ao Pai, ao Mestre Jesus, por nossa vida, pelos nossos próximos, pelo entendimento, pelo Consolador que nos auxilia tanto, e rogamos pela caridade divina diante do momento em que a nossa humanidade está passando. Que Deus e Jesus nos abençoe sempre, a todos nós e a humanidade. Agradecemos aos bons espíritos que nos acompanham e pedimos que possamos sempre, sempre estar na casa espírita ou ligado e irmanado a ela e com os bons espíritos para cada vez mais estudar, compreender, pensar, sentir e agir da forma como o Pai nos pede. Que assim seja.